Katia e Ana são melhores amigas. Elas decidiram passar as férias de verão na Itália juntas e tiveram muita sorte em comprar passagens aéreas baratas. O voo delas era às 10 da manhã. Infelizmente, quando as meninas chegaram no aeroporto, perceberam que era o errado. Agora, elas têm duas opções: pegar um trem de alta velocidade por $100 para ir ao aeroporto certo, ou ficar e comprar passagens para um voo mais tarde por $400. O que elas devem escolher? A segunda opção: olhe para o relógio na parede, são 9h55 da manhã. O embarque para o voo delas já terminou. Elas não conseguirão, mesmo que peguem um trem de alta velocidade. A Katia e a Ana compraram novas passagens e foram ao restaurante do aeroporto tomar um café. Mas um detalhe estranho assustou a Katia. Ela sugeriu que elas deveriam sair daquele lugar o mais rápido possível. O que ela viu? Essa mulher ali é um zumbi. Uau! Como ela passou pela segurança? Quando finalmente chegou a hora de embarcar no avião, não havia mais assentos na classe econômica. A Katia e a Ana foram então convidadas a voar na classe executiva. Lá, as meninas viram 3 pessoas. Quando a comissária de bordo serviu suco, ela sussurrou que as meninas tinham muita sorte. Elas iriam viajar ao lado de um famoso bilionário italiano. Você consegue adivinhar qual desses passageiros é o bilionário? Essa moça elegante é uma boa candidata, mas é muito improvável que uma pessoa bilionária use um casaco de 100% poliéster. O terno desse cara é muito elegante, mas olhe para os sapatos dele, eles parecem bem baratos e gastos. Esse cavalheiro divertido deve ser o verdadeiro bilionário. Embora sua roupa seja bastante casual, o relógio de ouro dele parece muito caro. A moça elegante começou a conversar com a Katia e a Ana. Ela disse que recentemente havia visitado uma ilha exótica com seus amigos. Em seguida, mostrou às meninas algumas fotos. Quando a senhora foi ao banheiro, a Ana sussurrou para a Katia: "Essa mulher está mentindo, ela fez Photoshop na imagem." Como a Ana sabia disso? Tudo se resume às sombras. Todas parecem naturais, exceto esta. A elegante moça tomou um gole do seu suco e começou a tossir. De repente, ela desmaiou e caiu nos braços do bilionário. Ele já ia gritar por socorro, mas a Katia o deteve, dizendo que a mulher estava fingindo. Como ela sabia disso? Veja o conteúdo da bolsa dela. Está cheia de fotos e artigos de revistas do bilionário. Ela também tem uma tatuagem com a imagem dele na perna. Essa mulher é obcecada por ele. Era hora do almoço e o bilionário convidou a Katia para jogar um jogo. Havia 3 caixas, uma delas continha uma refeição. Havia uma frase em cada caixa, mas apenas uma delas era verdadeira. Você consegue ajudar a Katia a descobrir qual caixa tem comida dentro? Se a comida estiver na primeira caixa, há 2 afirmações verdadeiras. E se a comida estiver na terceira caixa, também há 2 afirmações verdadeiras. No entanto, precisamos apenas de uma afirmação verdadeira. E é por isso que a comida só pode estar na segunda caixa. A Katia abriu a caixa. Ela viu uma comida deliciosa e um cartão de banco. O bilionário disse: "Parabéns, você ganhou $5 milhões. Aproveite a viagem." A Katia e a Ana pousaram em Roma e foram pegar suas bagagens. Acontece que a Ana tinha uma mala igual à de 2 outros passageiros e eles tiveram uma pequena discussão. Você pode ajudar a distribuir as 3 malas entre essas pessoas? A primeira mala pertence a essa mulher. Ela está coberta de pelos do cachorro dela. A segunda mala tem vestígios e adesivos de estrela. Você provavelmente já percebeu isso na bolsa da Ana. E a terceira mala pertence a este homem. Como a Katia e a Ana agora estavam muito ricas, elas decidiram encontrar um corretor de imóveis que pudesse ajudá-las a alugar uma casa luxuosa. Elas queriam passar as férias lá. O agente lhes mostrou 3 casas. Você pode ajudar as meninas a escolherem a melhor? Tem baratas na primeira casa, que não serão vizinhas muito agradáveis. A segunda casa é muito velha. Há uma rachadura na parede que não parece segura.
E a terceira casa parece muito boa. Quanto à piscina, dá pra limpar facilmente. A Katia e a Ana saíram de casa e foram passear. Quando voltaram, descobriram que alguém havia roubado seus passaportes do cofre. As meninas chamaram a polícia e interrogaram 3 suspeitos. O chefe afirmou que estava muito ocupado preparando o jantar para elas. O faxineiro disse que lidou com a piscina o dia todo. E o jardineiro afirmou que estava lá fora plantando flores e não percebeu nada suspeito. Quem está mentindo? O jardineiro. Se ele plantou flores, onde elas estão? A polícia devolveu os passaportes para as meninas e prendeu o jardineiro. No dia seguinte, as garotas foram às compras. Os vendedores queriam tirar proveito das turistas ricas e ingênuas e ofereceram a elas lembrancinhas com preços altíssimos. Apenas um desses 3 itens é um bom negócio. Você consegue adivinhar qual? Dê uma olhada nessa máscara veneziana. Diz Made in China, o que significa que essa máscara não pode ser original. Esse ímã é de qualidade muito baixa. A palavra Itália está escrita com um erro. Esse queijo azul não parece fresco, mas é normal para esse tipo de produto. Essa iguaria é a única coisa que a Katia e a Ana podem comprar aqui por um preço justo. As moças foram ao museu local e se perderam nos corredores. Elas encontraram um porão estranho com 3 portas. Havia um portal do tempo para a Idade Média atrás da primeira porta. Atrás da segunda porta havia uma múmia malvada. Ela amaldiçoava qualquer um que a incomodasse. Por fim, a terceira porta era protegida com um sistema de alarme a laser. Ela cortava qualquer coisa que tocasse os feixes de laser. Qual porta elas devem escolher? A segunda. A múmia está dormindo tranquilamente dentro do sarcófago. Se a Katia e a Ana fizerem silêncio e não chegarem perto, podem simplesmente passar por ela. Quando as meninas saíram, viram uma multidão de repórteres ao redor do museu. Alguém roubou a pintura mais cara. A polícia interrogou 3 suspeitos. Giovanni, o faxineiro, disse que estava lavando o banheiro quando o roubo aconteceu. Lucas, o guia do museu, viu uma mulher suspeita com uma grande pasta não muito longe da cena do crime. E Bianca, a mulher suspeita, estava apenas desenhando esboços como parte do dever de casa da escola de arte. Quem está mentindo? O Lucas. Ele tem uma tela enrolada embaixo da camisa. A Katia e a Ana foram a um restaurante para saborear a culinária local, mas elas notaram um vampiro entre os visitantes. Então, as meninas decidiram ir embora. Qual visitante é o vampiro? Essa senhora está usando óculos escuros à noite. Além disso, ela não tem sombra. Logo após, a Katia e a Ana foram fazer um passeio de barco. Um fotógrafo local tirou uma foto delas e imprimiu em 2 camisetas parecidas. Então, ele ofereceu como souvenir para as meninas comprarem. Mas a Katia percebeu 3 diferenças entre as fotos. Você consegue ver também? Aqui estão elas. As moças foram até uma cafeteria. A Katia pediu uma salada e um café, enquanto a Ana queria comer algo doce. O garçom ofereceu a ela as 3 opções que restavam. Ajude a Ana a fazer a escolha certa. Alguém já provou este cupcake? Tem formigas neste donut, provavelmente ele não é fresco. Mas essa rosquinha é segura. A cor verde é glacê de pistache, não mofo. À noite, a Katia e a Ana chegaram em casa. O proprietário estava lá e ficou furioso. Ele não havia recebido o pagamento do aluguel, pois o cartão que elas ganharam do bilionário estava bloqueado. De repente, elas ouviram um plantão de notícias na TV. Alguns golpistas roubaram o bilionário. Todas as contas dele estavam vazias. 3 pessoas comentaram sobre a situação. O motorista do bilionário disse que seu chefe tinha muitos inimigos. A namorada do bilionário reclamou que agora ela não podia nem pagar por um novo corte de cabelo. E seu assistente disse que tentariam devolver o dinheiro em breve. A Ana sabia com certeza que um deles estava escondendo algo, mas quem? A namorada. Se ela não tinha dinheiro, como é que saiu da boutique com tantas compras?
Na manhã seguinte, a Kátia e a Ana acordaram trancadas em um quarto com 2 portas como únicas saídas. Se escolhessem a porta errada, ficariam no quarto para sempre. E se elas escolhessem a porta correta, acabariam com montes de joias, dinheiro e roupas de grife, que seriam suficientes para o resto de suas vidas. 2 guardas estavam parados na frente delas. Um guarda sempre mentia, enquanto o outro sempre dizia a verdade. A Kátia e a Ana não sabiam quem era quem. As meninas só podem fazer uma pergunta. O que elas devem perguntar? A pergunta deve ser: se eu perguntasse ao outro guarda qual porta leva aos tesouros, o que ele diria? Se perguntarem ao guarda que sempre fala a verdade, ele dirá que o outro guarda apontaria para a porta errada. E se perguntarem ao mentiroso, ele apontará para a porta errada também. Em qualquer caso, ambos os guardas apontarão para a porta errada, portanto, elas devem apenas escolher a outra porta. Você é um piloto veloz e furioso em uma ilha tropical. Você encontra uma nova motocicleta online e liga para o vendedor para marcar um test drive. Mais tarde, naquele dia, você chega ao ponto de encontro e vê 2 caras com 2 motocicletas idênticas. Um deles é o vendedor com quem você falou. E o outro é um golpista que quer lhe vender um veículo roubado. Quem está enganando você? Pense bem e fique à vontade para deixar sua resposta nos comentários. A mensagem de texto do vendedor tem o logotipo da loja de motocicletas. O homem à direita tem um boné de beisebol com o mesmo logotipo, portanto, ele deve ser o representante oficial da loja. Assim, o cara da esquerda é um golpista. Parabéns! A motocicleta agora é sua. Você pega a estrada e atravessa o pier. De repente, avista 3 pessoas. Quem você salvará primeiro? Deixe-nos saber nos comentários. O adolescente está brincando com uma cascavel, que parece muito perigosa. Mas, felizmente, ela não é real. Está vendo? Ela tem um código de barras na lateral, então é apenas um brinquedo. A senhora está prestes a pular em um mar infestado de tubarões. Mas preste atenção, ela está apenas fazendo pose. O namorado dela está filmando um vídeo. Ele é o único que precisa ser salvo aqui, porque está sobre uma madeira velha e podre, prestes a desmoronar. Assim, ele corre o risco de acabar nadando com tubarões de verdade. Você salva o dia e continua seu passeio. Ah, não! A estrada principal está fechada para reparos. Portanto, você só tem 3 opções para voltar ao seu bangalô. A primeira rota é a famosa estrada em espiral da montanha, conhecida por suas quedas de pedras. A segunda estrada é plana, mas passa por uma selva habitada por crocodilos. E a terceira estrada está meio inundada porque passa pelo antigo pântano amaldiçoado. Qual caminho você escolherá para continuar vivo? Não se esqueça de compartilhar sua resposta na seção de comentários abaixo. Dê uma olhada mais de perto na segunda rota. A placa diz Fazenda de Crocodilos. Isso significa que os crocodilos são mantidos dentro de casa sob supervisão. Portanto, essa é a opção mais segura. Você segue o segundo caminho e decide visitar a Fazenda de Crocodilos. Vamos ver se você tem olhos de águia. Quem está correndo perigo aqui? Escreva nos comentários mais rápido do que os outros detetives do Incrível. Essa turista ultrapassou a barreira. O nome da turista é Mimi. Você a ajuda a sair da barreira com segurança. Mas durante o processo, ela arranha a perna. Então você leva Mimi ao hospital local. Você consegue identificar algo suspeito aqui? Se você acertou, compartilhe sua resposta. Fácil! O para-brisa desse carro ambulância é coberto com tinta branca. Você entra no prédio e se depara com 3 cirurgiões no saguão. Qual médico é perigoso? Não deixe o impostor escapar. Compartilhe suas suspeitas.
O primeiro médico está dormindo, mas talvez ele esteja apenas cansado depois de um longo turno. A segunda senhora não está usando luvas, mas isso não é um crime. Ela está fazendo uma pausa para o café. Enquanto isso, as unhas da terceira senhora são muito longas e elegantes para o trabalho de um cirurgião. E ela trouxe uma seringa médica aberta para o saguão, o que não é muito higiênico. O médico leva Mimi embora. Você decide dar uma volta pelo hospital e se depara com a seguinte cena. 2 grandes inimigos, Dia e Kai, acordam simultaneamente em um quarto de hospital. Os dois imediatamente pegam a tesoura e tentam cortar o acesso intravenoso um do outro. Quem tem mais chances de sobreviver? Pense bem e diga-nos sua resposta nos comentários. Uma pessoa cujo acesso intravenoso é cortado mais longe do braço tem mais chances de sobreviver. Dessa forma, mais medicamentos conseguirão entrar no corpo. E nosso herói ganhará mais tempo antes da chegada dos médicos. Portanto, é provável que seja Gia. Você está morrendo de fome e vai até a praça de alimentação local. Tarde demais. Ela já está fechada. Ou veja! Este quiosque ainda está funcionando. Ainda há 3 hambúrgueres para escolher, mas apenas um deles é seguro. Clique no botão curtir se você conseguir identificar a comida envenenada imediatamente. O primeiro hambúrguer foi preparado há 5 dias, de acordo com sua etiqueta. Não, obrigada. O terceiro foi preparado hoje, mas há uma mosca sobre a carne. As moscas podem transmitir doenças. Apenas o segundo hambúrguer, que está embalado em filme plástico, é uma opção segura. Alguém tem uma resposta melhor? Fique à vontade para compartilhar. No dia seguinte, você vai ao salão de beleza local para cortar o cabelo. Por azar, um desses cabeleireiros é um maníaco. Escreva sua resposta nos comentários se conseguir adivinhar quem é. É o segundo cabeleireiro. A técnica de corte de cabelo com fogo é bastante normal hoje em dia. Mas ele também está escondendo um machado no bolso, o que está longe de ser normal. Você foi pego, camarada! Seu corte de cabelo está pronto. E agora é hora de conversar com seus amigos. Eles enviam algumas selfies para você. Sally está se preparando para saltar de paraquedas. Bob está fazendo uma aula de yoga. E Caleb está andando de quadriciclo em um deserto. Quem tem menos chances de sobreviver? Dê um joinha para este vídeo se você já souber a resposta. Embora Bob esteja em uma posição incrível, seu professor está de olho em suas costas. Os escorpiões não são uma ameaça para Caleb, a menos que ele saia de seu veículo. Mas dê uma olhada na foto de Sally. Há um raio no céu. Não é seguro fazer skydive em uma tempestade. Você está caminhando na selva e encontra 3 bananeiras. Uma delas é venenosa. Você consegue adivinhar qual delas é? A primeira pilha parece ruim à primeira vista porque suas bananas ficaram escuras. Mas isso não significa que elas sejam venenosas. A terceira palmeira tem o menor número de bananas, então provavelmente muitas pessoas estavam ansiosas para comê-las. Mas dê uma olhada na segunda palmeira. Alguém pegou uma banana, deu uma mordida e depois a deixou cair no chão. Isso é suspeito. Portanto, essa é a palmeira perigosa. Mas se você tiver uma opinião diferente, diz pra gente nos comentários. À noite você vai a uma festa local. 3 moças querem dançar com você. Mas infelizmente apenas uma delas é uma parceira segura. Você consegue adivinhar quem é perigosa? Pense com cuidado e não se esqueça de compartilhar suas ideias nos comentários. Embora a primeira esteja usando uma linda máscara de coelho, ela é uma ladra. Ela está roubando um telefone de um rapaz na multidão. Dê uma olhada mais de perto na terceira moça. Uma garrafa de vidro quebrada está em seu bolso. Não é muito seguro dançar perto dela. Portanto, somente a segunda é uma opção segura.
Há 3 caminhos que você pode seguir. O primeiro está coberto de carvão quente. O segundo tem vermes e sapos nojentos. E o terceiro, lindas rosas. Qual caminho você escolheria? Não deixe de nos dizer nos comentários. As brasas quentes podem queimar seus sapatos e os espinhos das rosas podem arranhar sua pele. Portanto, o segundo caminho é a melhor opção. Essas criaturas não são uma ameaça para os seres humanos. Esses 2 chefes cozinham na brasa. Um deles está correndo sério perigo. Se você já sabe quem é, apresse-se para ser o primeiro a compartilhar a informação nos comentários. Muito bem! Dê uma olhada mais de perto no primeiro chefe. O cachecol dele já está fumegando. Está prestes a arder em chamas. Alarme de incêndio! No dia seguinte, você sai para caminhar na praia. Há uma ducha ali. Você vê 3 homens se lavando depois de nadar no mar. Quem você vai salvar? Ellen foi ao supermercado para comprar melancia. Ela encontrou estas 4, mas só uma é comestível. Qual delas? A primeira melancia é um holograma. Está vendo estes pixels piscando? O talo da segunda melancia é uma cobra verde, então não deve ser uma escolha muito segura. E a 4ª melancia está rachada, então a Ellen deve escolher a terceira fruta. Em uma noite escura e fria, Hélio e Patty estavam descansando na casa de campo deles. Hélio estava assistindo a um filme, enquanto sua esposa Patty se divertia lendo um livro de suspense. De repente, eles ficaram sem energia. O Hélio resolveu ir dormir, mas a Patty queria terminar de ler o livro. Não havia luz artificial por perto, mas isso não a impediu. Como ela conseguiu ler no escuro? A Patty estava ouvindo um audiolivro em seu celular. Bruna e Cadu pegaram um voo para a Europa para celebrarem sua lua de mel. Eles levaram 2 horas e meia para chegarem ao seu destino. Depois de passarem 2 semanas juntos, eles voaram de volta para casa. Porém, levaram 150 minutos desta vez, apesar de o avião ter voado com a mesma velocidade de sempre. Você consegue adivinhar o porquê? Eles levaram o mesmo tempo. 2 horas e meia são exatamente 150 minutos. Camila saiu para acampar em uma mata com suas 3 melhores amigas. Elas comeram um jantar maravilhoso e foram dormir. De manhã, a Camila acordou primeiro e descobriu que alguém tinha comido toda a comida que estava na sacola. Ela interrogou suas amigas. A Joana disse: "Eu estava muito cansada e dormi assim que caí na cama. Não sei o que aconteceu." A Leia disse: "Saí da barraca no meio da noite para ir ao banheiro. A comida estava dentro da sacola, perto da árvore onde a deixamos." E a Wanda disse: "Eu saí da barraca à noite e passei um tempo admirando as estrelas. Comi só um chocolate, eu juro." Quem comeu a comida toda? Foi um macaco que estava escondido na árvore. Está vendo estas pegadas ao redor da sacola? Elas não são humanas. Geraldo é reitor de uma faculdade. Alguém roubou o carro dele hoje de manhã. Pouco depois, a polícia encontrou o veículo abandonado na rua. O ladrão bateu em um poste e fugiu. A polícia interrogou 3 suspeitos. A Yolanda disse que passou a manhã inteira estudando. Depois foi passear com seus amigos. O Bruno disse que estava revisando algumas provas. E o Roberto disse que tinha matado aula e passado o dia no estúdio de sua namorada. Quem será que roubou o carro? Foi a Yolanda. Dê uma olhada dentro do carro. Ela perdeu um de seus brincos. Juntas, a idade da Jane e da Jasmine dão um total de 49 anos. A Jane tem o dobro da idade que a Jasmine tinha quando a Jane tinha a mesma idade que a Jasmine tem agora. Que idade essas irmãs têm?
A Jane tem 28 e a Jasmine tem 21. A Lisa gosta de uvas, mas não de batatas. Ela gosta de morangos, mas não de alface. Outra coisa, ela gosta de ervilhas, mas não de cebola. Seguindo esse mesmo raciocínio, ela prefere abóbora ou maçã? Abóbora. A Lisa prefere legumes e frutas que dão em rama. Qual das seguintes palavras não pertence a este grupo? E por quê? Anemia. Todas as outras palavras são anagramas umas das outras. Duas pessoas participaram de uma competição. Elas tinham que segurar alguma coisa. Finalmente, o júri anunciou o vencedor. Era uma pessoa que estava com as mãos e pés amarrados. Como isso é possível? É simples, os participantes tinham que segurar a respiração e a pessoa amarrada conseguiu fazer isso por mais tempo. A Ana está olhando para o Nando e ele, por sua vez, está olhando para a Mia. A Ana é casada, mas a Mia não. Então podemos afirmar que há uma pessoa casada olhando para uma solteira nesta imagem? E aí, sim ou não? Ou essas informações não são suficientes? A resposta certa é sim. Há duas possibilidades aqui. Se o Nando for casado, Mia, que é solteira, está olhando para ele. Se o Nando for solteiro, ainda temos a Ana, que é casada. Nesse caso, ela está olhando para o Nando, que seria solteiro, correspondendo ao que foi perguntado. 5 amigos estão comendo maçãs. A Ariela terminou antes do Breno, mas depois da Carla. O Daniel terminou antes da Eva, mas depois do Breno. Adivinhe a ordem exata em que eles terminaram de comer as maçãs. Carla, Ariela, Breno, Daniel e Eva. O trabalho do Eric é vigiar um estacionamento de supermercado. Um dia ele estava fazendo uma ronda na área como sempre e viu que alguém tinha estacionado o carro bem na entrada do estacionamento. Ele interrogou 4 mulheres. Senhoras, quem é a dona deste carro? Todas as 4 responderam, não é meu. O Eric deu uma olhada dentro do veículo e descobriu na hora quem era a dona. Você consegue adivinhar qual destas mulheres é dona do carro? É a primeira mulher. Ela é a única que não está usando bolsa, porque a dela está dentro do carro. Pedro chegou em casa à noite e viu que seu carro estava batido. Seus 3 amigos que moravam com ele estavam lá. Então o rapaz resolveu descobrir quem tinha feito aquilo e os interrogou. O Josué respondeu, eu não toquei no seu carro, eu estava levando o cachorro para passear. O Miguel disse, não fui eu estava jogando futebol com o meu amigo. E o William disse, nada de especial aconteceu hoje, eu estava batendo papo com nossos vizinhos lá fora. Qual deles está mentindo? O William. Ele disse que tinha conversado com os vizinhos, mas ninguém mora nesta casa abandonada. Além disso, ele está com um machucado no rosto, então certamente estava envolvido no acidente. A Sofia estava dormindo. De repente, um ladrão invadiu o apartamento dela. Ele trancou a jovem no banheiro e pediu que ficasse quieta. Depois, o ladrão começou a juntar dinheiro e todas as joias que estavam no apartamento. Aí, o telefone começou a tocar. O ladrão disse para a Sofia atender e falar como se nada estivesse acontecendo. A jovem atendeu o telefone. Era o marido dela. Ela disse, oi querido, é uma emergência, meu bem. Me ligue assim que pousar. Vou preparar sua comida preferida. Isso ajuda a relaxar depois de uma longa viagem. Aí ela desligou. E 10 minutos depois, a polícia chegou na casa dela e pegou o ladrão. Adivinhe como a polícia descobriu sobre o roubo? A Sofia brincou com o botão de mudo.
Ela apertou o botão mudo em partes específicas de sua fala, para que seu marido só ouvisse emergência, ligue e ajuda. E ele ligou para a polícia na hora. O Rick acordou em um porão esquisito e viu 3 portas. Ele só tinha uma chance de escapar. Se ele passasse por uma das portas, não poderia usá-la de novo. A primeira porta leva a uma sala com fios de alta voltagem pendurados acima de um piso molhado. Atrás da segunda porta tem uma sala cheia de água e piranhas nadando nela. A terceira porta leva a um espaço onde uma chuva ácida que derrete a pele está caindo do teto. Qual porta é um pouco mais segura? O Rick deve escolher a primeira porta. Ele ficará bem se não deixar seu corpo entrar em contato com os fios e com o piso molhado ao mesmo tempo. O Jota ligou para sua esposa Roberta e disse que chegaria em casa às 7. Eles não haviam planejado nada especial para aquela noite, mas quando ele chegou 2 minutos depois das 7, a Roberta estava furiosa. Por que ela estava tão brava? Você tem alguma ideia? Ela pensou que seu marido chegaria às 7 da noite daquele mesmo dia, mas ele só apareceu às 7:02 da manhã no dia seguinte. Se depois de amanhã fosse ontem, hoje estaria tão longe de quarta-feira quanto hoje estaria de quarta-feira se antes de ontem fosse amanhã. Qual é o dia depois desse dia? Tente adivinhar. É quinta-feira. Hélio e Célio são 2 mágicos que vão se apresentar nesta noite em 2 clubes que ficam na mesma rua. Mas um deles é falso. Adivinhe qual? O Célio. Observe o terno dele com mais atenção. À direita se vê um crachá de um restaurante com o nome dele escrito. Ele só pode ser um garçom que veio substituir o mágico. Um macaco, um esquilo e um pássaro apostaram corrida para ver quem chega primeiro ao topo de um coqueiro. Quem vai pegar a banana primeiro? O macaco, o esquilo ou o pássaro? Nenhum deles. Coqueiros não têm bananas. Bia está preparando o jantar. Ela tem 3 fogões, um a gás, um a lenha e um movido a carvão, mas só um palito de fósforo. O que ela deve acender primeiro? O palito de fósforo. Você é um motorista de ônibus. 9 pessoas entram no veículo e 3 saem dele. Depois, mais 2 pessoas entram e outra sai. Por fim, 4 pessoas entram e 2 saem de novo. Que idade tem o motorista? A sua idade. Lembra do que eu disse antes? Você é o motorista. A Elis precisou ir ao hospital outro dia. Quando entrou, imediatamente sentiu algo estranho no lugar. Caminhando pelo corredor, ela viu 3 médicos. Havia algo completamente errado com um deles. Qual não é normal? O da direita. Ele tem olhos e dentes de lobo e não há distintivo em seu uniforme. Fique longe dele, Elis. Ok, a Elis não ouviu nosso conselho e foi direto para a sala do Dr. Lobo. Ele disse que precisa aplicar um novo creme protetor nela, mas na verdade só quer testá-lo. Depois de cobrir a Elis com esta loção mágica, ela não deveria ter confiado. Ele fez a garota escolher um dos 3 containers para pular. Uau, que hospital estranho! Um deles está cheio de lixo tóxico. No segundo, há ácido que pode corroer metal. O terceiro está cheio de lava de um vulcão que quase destruiu uma cidade inteira há 1 ano. Qual container a Elis deve escolher? Ao menos desta vez, a Elis fez a escolha certa. Optou pelo recipiente com lava. O vulcão entrou em erupção há 1 ano, então a lava já está completamente sólida e fria.
Ok, ela acertou em cheio o primeiro experimento e o Dr. Lobo deu para a garota uma escolha de 3 comprimidos. Ele diz que o vermelho pode ajudar a ver o passado, o azul possibilita ver o futuro e o amarelo permite ler a mente das outras pessoas. Qual a Elise deve escolher? Ela foi inteligente o suficiente dessa vez. Escolheu aleatoriamente o amarelo, mas suspeitou que era outro experimento. Então engoliu a água, mas não a pílula, e a deixou na bochecha. Na verdade, todos os 3 comprimidos foram envenenados. Quando o lobo saiu por um segundo, a Elise cuspiu a pílula e saiu correndo. Ei, tente a clínica de atendimento de urgência, Elise. Não há lobos por lá. A Joana estava preparando o jantar para seus amigos. Quando todos estavam à mesa, ela de repente percebeu que havia algo errado com um de seus amigos. Qual deles não gostou da refeição? O Marcos. Ele dividiu, escondido, sua comida com o cachorro da Joana. Todo mundo sabe que uma velha bruxa mora nesta casa velha e assustadora. Ninguém realmente quer conhecê-la. A Maria está nesta casa agora, mas parece estar sozinha. Como isso é possível? Quem disse que bruxas não podem ter o nome Maria? Ela já foi jovem e bonita também. Mas então aquele maldito feitiço aconteceu. Uma cidade tinha uma lei estranha que dizia que todos os homens deveriam ter a barba feita, mas nenhum homem tinha permissão para se barbear. A única pessoa com licença para isso tinha 40 anos. Mas quem fazia a barba desta pessoa? Não havia necessidade, pois era uma mulher. A Laura conheceu um estranho ontem e soube imediatamente quem ele era. Ela nunca tinha visto essa pessoa antes e ninguém nunca o descreveu para ela. Ela não era uma celebridade e não estava fazendo nada em comum. Então, como ela sabia quem ele era? O homem era irmão gêmeo de um dos amigos da Laura. O Beto é um engraxate. Ele oferece seus serviços aos transeuntes gratuitamente. Ainda assim, as pessoas que aceitam acabam pagando por vontade própria. Como assim? O Beto engraxa apenas um sapato de graça. As pessoas não querem uma aparência bizarra, com apenas um sapato limpo e tem que pagar para engraxar o outro. O rei disse para suas 3 filhas para colocarem no fogo 3 chaleiras idênticas com a mesma quantidade de água. O monarca prometeu que o marido da filha cuja chaleira fervesse primeiro se tornaria seu herdeiro. A chaleira da mais nova ferveu primeiro. Por quê? Enquanto as outras filhas levantavam as tampas das chaleiras para verificar se a água já fervia, a mais nova a manteve fechada. Preparado para fazer um pouco de matemática? Não, estava brincando. Você só vai precisar de lógica aqui. Encontre uma maneira de obter 200 de 188 usando apenas uma linha. Use a linha para cortar 188 horizontalmente. Assim, você obterá 2 vezes 100. Uma pessoa tinha 25 anos em 2000 e 20 anos em 2005. Como isso é possível? Essa pessoa viveu na era antes de Cristo. Um homem foi à festa do seu amigo e disse à esposa que estaria de volta antes do amanhecer. Ele fez a barba e saiu de casa. E voltou como prometido, antes do nascer do sol. Mas tinha uma longa e espessa barba. Como? O homem e sua esposa moravam em um local com noites polares, que podem durar vários meses. Um homem estava dirigindo seu carro de São Paulo ao Rio de Janeiro. Só no final da viagem, ele descobriu que um dos pneus de seu carro estava furado desde o início. Ainda assim, conseguiu chegar ao seu destino com sucesso, e a sua jornada não foi afetada por esse problema. Como isso é possível?
O pneu furado era o reserva. O diretor financeiro de uma grande empresa finalmente convenceu novos sócios a assinarem um acordo super importante. Ele, então, colocou esse documento em uma pasta e o deixou sobre a mesa de seu escritório. Quando chegou ao trabalho na manhã seguinte, a pasta havia sumido. O João reuniu todos os funcionários que estavam no escritório na hora e os questionou. A profissional da limpeza disse que estava ocupada lavando o chão e não tinha prestado atenção em nada ao redor. O designer explicou que não havia deixado o seu local de trabalho nenhuma vez. Além do mais, sendo um artista, ele não tinha nenhum interesse em documentos de acordo. O contador admitiu que havia entrado no escritório do João para ter alguns documentos assinados, mas assim que percebeu que não havia ninguém dentro, saiu imediatamente. Quem pegou a pasta com o acordo? Foi o designer. O João nunca mencionou qual pasta havia sumido. Como o cara sabia que a pasta desaparecida tinha um acordo dentro? O Eric usava apenas meias completamente pretas ou completamente brancas. Certa manhã, ele estava com pressa se preparando para uma importante reunião com novos parceiros. De repente, faltou luz. O cara tem 10 meias brancas e 10 pretas na gaveta, mas todas estão misturadas. Ele não quer parecer bobo no trabalho usando meias diferentes. Se o quarto estiver completamente escuro e o Eric não conseguir ver nada, quantas meias ele deve tirar da gaveta para conseguir duas iguais? Três meias são mais do que suficientes. Em um conjunto de 3 meias, 2 serão da mesma cor. Um vampiro faminto o está seguindo em uma rua solitária em uma noite escura. De repente, você vê uma casa com a porta aberta e decide se esconder lá. O vampiro não pode entrar em seu abrigo, pois você trancou a porta bem na hora, mas está ali esperando do lado de fora. No entanto, ainda existe alguma esperança. Há 3 portas que dão para fora da casa. Quando você abre a primeira porta, há lava derretida. Não, obrigado. A segunda porta leva a uma sala com tarântulas do tamanho de sua cabeça. Caramba! Quanto à terceira porta, dá pra definitivamente ouvir um cachorro enorme latindo dentro daquela sala. E você tem um pouco de medo disso. O que você deveria fazer? Espere até de manhã. Vampiros não suportam a luz do dia, e seu perseguidor terá que deixá-lo em paz. Você está preso em uma sala que está lentamente ficando cheia de água que sai de uma torneira na parede. Não há janelas na sala, e a porta está fechada com lacre. Há um esfregão e um balde grande. Então, como você vai sair dessa? Vamos, é só fechar a torneira. Agora está melhor. A Selma disse para o seu chefe que alguém pegou os documentos que ela preparou para a reunião. E acrescentou que notou alguém entrar usando um terno elegante, luvas e uma máscara preta. Segurança em primeiro lugar. Essa pessoa também tinha 3 anéis em seus dedos. O chefe não acreditou nela. Por quê? Ela disse que a pessoa estava usando luvas. Então como viu 3 anéis nos dedos? A Selma deve ter simplesmente esquecido de imprimir esses documentos. O proprietário de um hotel estava visitando o canteiro de obras para ver o andamento delas. Ele queria começar a receber os convidados o mais rápido possível e tinha grandes planos. Em algum momento, ele deixou sua pasta com documentos importantes sobre a mesa. Um trabalhador a pegou e fugiu. O dono do hotel não viu quem era, mas chamou imediatamente a polícia. Havia 3 suspeitos. O arquiteto diz que estava falando ao telefone, tentando conseguir eletricidade para o local, pois estava sem. O designer falou que estava tentando encontrar a melhor tinta para as paredes. O eletricista explicou que estava no porão tentando consertar uma lâmpada estourada. Os detetives descobriram quem estava mentindo. Você consegue? Foi o eletricista. Como ele poderia consertar a lâmpada estourada se não havia eletricidade no canteiro de obras? Ah, mentiroso! Um empresário muito rico, o Sr. Carlos Mirantes, foi sequestrado e trancado sozinho em um quarto escuro. Seu celular estava quase descarregando, então daria apenas para enviar uma mensagem.
Ele sabia que alguém deveria estar espiando seu celular, então resolveu digitar uma mensagem codificada para um amigo de escola, o João Veiga, que comanda uma agência de detetive. Ele se lembrou que no ensino médio eles costumavam trocar mensagens codificadas, então usou a mesma técnica. A mensagem era a seguinte: GPJPFMJBT. O que será que isso significa? Antigamente, no ensino médio, João e Carlos costumavam mudar as letras uma posição para a direita toda vez que precisavam escrever alguma mensagem secreta. Para decifrar essa mensagem, você precisa mudar as letras uma posição para a esquerda. A mensagem é: foi o Elias. Assim que leu a mensagem, o João soube de quem seu amigo estava falando. O Elias era o diretor financeiro da empresa do Carlos. Ele o tinha visto uma vez em uma festa, alguns anos atrás, então sabia como ele era. João resolveu investigar esse caso por conta própria e ajudar seu amigo. Ele tinha certeza de que havia alguma coisa secreta na mansão do Carlos. E sabe-se lá por quê, ele achava que o Elias tinha uma chave para a mansão. Kelly, a recepcionista, disse que ele sempre almoçava com diferentes sócios ao meio-dia em seu restaurante preferido. Quando o detetive chegou ao estabelecimento, viu Elias, o cara com barba, discutindo negócios com alguém. Cada um dos homens tinha uma maleta perto de si e elas eram praticamente idênticas. O João esperou o Elias e o sócio saírem do restaurante. Eles foram para o carro, entraram e deixaram as duas maletas no banco de trás. O detetive os seguiu. Eles estacionaram o carro pouco depois, saíram e, por sorte, deixaram o carro aberto com as maletas dentro. Qual das maletas o detetive deve pegar? A que parece ser mais nova. Enquanto eles caminhavam para o carro, o detetive viu alguns arranhões na maleta do sócio. As duas maletas estavam trancadas com um código. Para não despertar suspeitas, o detetive resolveu não levar a maleta e decifrar o código ali mesmo. Você consegue ajudá-lo a abrir a maleta? O código é 000. A maleta é novinha em folha e o Elias provavelmente ainda não teve tempo de definir um código para ela. Além do mais, foi o Elias quem deixou o carro aberto e desprotegido no estacionamento, então ele não se daria ao trabalho de mudar o código padrão da maleta. Agora que o detetive tem a chave, ele parte para a mansão. A porta de entrada abriu facilmente com a chave que ele tinha em mãos. O escritório fica lá em cima. Ele já esteve aqui antes, então se lembra que a escada tem um segredo. Se pisar no degrau errado, você cairá instantaneamente no porão e não conseguirá fugir de lá sozinho. Em qual degrau o João não deve pisar? No que tem uma fenda no meio. Se pisar nele, o degrau se abrirá e ele cairá em uma sala escura cheia de morcegos e aranhas. Credo! Muito bem, o João finalmente chegou à porta do escritório e sabe que o Carlos sempre usa botões para abri-la. Ele só tem uma tentativa. Há 3 botões, um amarelo, um verde e um azul. Qual deles o detetive deve escolher, considerando que o Carlos é um grande apreciador de pinturas? Uma combinação de azul e amarelo vira verde e a porta se abre. Sinal verde para o nosso detetive. Ele finalmente chega ao cofre, onde estão documentos secretos que podem ajudá-lo a descobrir a verdade. Obviamente, assim como qualquer cofre, ele está protegido por uma senha. Ele também tem um alerta, só é permitido digitar o código uma vez. Se errar, o cofre ficará trancado para sempre. Ele olha ao seu redor para tentar obter uma pista e... Eureka! O João estava certo. Sobre a mesa, ele vê um bilhete. Lá está escrito: código secreto, seguido de uma combinação de 3 dígitos. 3, alguma coisa, 1. Não dá pra ver o dígito do meio, pois tem uma mancha de tinta bem em cima dele. E aí, você consegue decifrar este código com apenas uma tentativa? O código é 371.
O detetive pensou que este código deveria ser usado frequentemente, então os botões deveriam estar desgastados, e ele tinha razão. Como sabia os números inicial e final, só precisou identificar o outro botão desgastado. Muito bem, agora ele tem acesso aos documentos secretos que precisa para a investigação. Ele analisa todos os papéis e finalmente encontra o documento que parece ser o que ele precisa. Para levá-lo como prova, ele tem que se certificar de que o documento não é falso. Há 4 cópias, praticamente idênticas, mas apenas uma é legítima. Você consegue adivinhar qual? É a primeira à esquerda. Ela tem um carimbo, uma assinatura e lá está escrito contrato. A próxima é quase igual, mas tem um erro de digitação. Está escrito contrato. As demais cópias, ora não tem carimbo, ora não tem assinatura. Então, o detetive resolve analisar esse contrato com mais atenção e lê alguma coisa sobre uma pintura comprada em um leilão. É isso! Seu amigo Carlos foi levado para que alguém entrasse em sua mansão e roubasse aquela pintura super cara. Ele dá uma olhada na parede, onde estão todas as pinturas que o Carlos coleciona, e se dá conta de que não está faltando nenhuma. A quantidade de pregos na parede é a mesma dos quadros. Mesmo assim, há alguma coisa estranha em uma delas. Você consegue identificar o que está errado aqui? Embora todas as pinturas estejam lá, uma delas está sem moldura. De acordo com o contrato, a pintura foi comprada recentemente e um galerista é que ajudou o Carlos a adquiri-la. O especialista é um homem honesto e ajudou o Carlos a identificar se as outras pinturas da sua coleção eram legítimas. Dessa vez, a pintura em questão era falsa. Então por que o especialista sugeriu que o Carlos a comprasse? Embora a pintura não tivesse valor algum, sua moldura era uma linda e cara obra de arte, e quem a roubou sabia disso. Agora tudo estava claro. O João tinha que encontrar o Carlos e a preciosa moldura. Ele saiu da mansão, tentando deduzir para onde o sequestrador do Carlos deveria ter ido. João olha os rastros no chão. Ele precisa seguir um deles para tentar encontrar seu amigo. Para onde ele deve ir? Ele precisa seguir os rastros da esquerda. Há 3 rastros aqui. O primeiro pertence ao carro do João. O segundo certamente é de um veículo de 2 rodas. E como é muito fino, deve ter sido deixado por uma bicicleta. É quase impossível sequestrar alguém em uma bicicleta. Então, este deve pertencer ao carteiro que traz as correspondências todos os dias. E o último rastro pertence a um carro grande. Então é esse que o João precisa seguir. Ele teve sorte. Não há curvas, então basta seguir reto. Meia hora depois, ele vê uma coisa parecida com um castelo. Ele dirige até lá e avista 3 fossos à sua frente. Aqui está o primeiro, uma fileira de lanças de metal. Como o João conseguirá saltar sobre elas em segurança? Tem um pequeno balão de ar quente ali perto. O João só precisa desamarrá-lo e ligar o maçarico para decolar. Como o próximo fosso está em chamas, o João acha que não é seguro sobrevoá-lo. O balão não voa muito alto e não há combustível suficiente para ficar no alto por tanto tempo. Mesmo assim, ele consegue atravessar o fosso rapidinho. Como ele conseguiu essa proeza? Ele pegou a areia do lastro do balão e a jogou no fogo, apagando as chamas. O último fosso estava cheio de lava escaldante. João levou um tempo pensando em como atravessá-lo, mas no fim das contas conseguiu. Como? Havia muitas pedras ali perto. A enxurrada de lava não era muito profunda. Então ele jogou as pedras lá dentro, formando um caminho pelo qual conseguia passar. O castelo era bem pequeno por dentro, então a parte mais difícil foi entrar nele.
Assim que entrou, João se deparou com 3 portas. Acima delas havia placas. A primeira dizia: uma das portas leva a um labirinto do qual ninguém jamais escapou. A segunda dizia: uma das portas é a saída. Se passar por ela, você terá que atravessar todos os fossos de novo. E a terceira mostrava: uma das portas tem o que você está procurando. Quando João olhou para as portas, soube na hora onde seu amigo estava. Qual porta ele escolheu? As maçanetas são feitas de um metal brilhante, o que é bonito, mas fica com marcas de digitais. E a única porta com manchas de digitais é a da esquerda. O João abre a porta e vê seu amigo. O Carlos sai correndo do quarto escuro, e enquanto os dois seguem em direção à saída, vêm algumas molduras. Qual delas é a do Carlos? A retangular. A pintura era retangular e as 2 outras molduras são quadradas. Os 2 amigos saem do castelo, entram no carro e vão direto para a delegacia. Lá, um policial já está à espera deles. Eles detiveram 3 suspeitos de terem roubado aquela rara moldura. Carlos e João entram na sala, um de cada vez, mas escolhem a mesma pessoa. Quem eles escolheram? O homem da direita. O Carlos o escolheu porque é o galerista, e o João o escolheu por ter visto ele almoçando com o Elias. Uau, pelo visto esse especialista nunca mais vai trabalhar com o Carlos. As namoradas do Henrique e do Thiago viajaram a trabalho no fim de semana. Durante esse tempo todo, os casais trocaram mensagens de texto e enviaram fotos uns para os outros. No domingo de manhã, as garotas pediram a seus namorados para enviarem selfies para elas. O Henrique mandou uma foto em que estava sorrindo na cozinha. O Thiago enviou uma selfie tirada dentro do banheiro. Uma das garotas soube na hora que seu namorado estava sendo infiel. Qual deles? E como a namorada descobriu? O Henrique. Veja esta marca de batom no copo que está em cima do balcão. A Bia e o Tom são um casal. Um deles alugou um patinete elétrico e agora precisa pagar pela corrida. Uma funcionária da locadora foi cobrar os R$ 15 que o casal lhe devia, mas a Bia e o Tom começaram a discutir sobre quem deveria pagar. A garota disse que foi um namorado que andou no patinete, então ele é que está devendo. Mas o rapaz afirma que foi ela, que então deve pagar a corrida. Quem está mentindo? A Bia. Observe as pegadas dela com atenção. Elas levam diretamente para o patinete. Aconteceram 3 roubos em um supermercado. Um em fevereiro, um em maio e outro em julho. Felizmente, as câmeras de segurança gravaram o que ocorreu nas 3 ocasiões. O gerente do estabelecimento ligou para o detetive Moura, pedindo ajuda para solucionar o crime. O investigador analisou cuidadosamente a gravação e viu um detalhe que o ajudou a resolver o caso. Dê uma olhada nas imagens e tente descobrir quem é o ladrão. Nos 3 vídeos há uma mulher grávida. No de fevereiro, ela parece estar grávida de 7 meses. Mas nos outros, de maio e julho, a barriga dela parece estar exatamente igual. Isso mostra que ela provavelmente é a autora dos crimes e fingiu estar grávida. O Dr. Braga inventou uma máquina do tempo e viajou para a época pré-histórica. Observe esta imagem e veja se consegue identificar o cientista entre os homens da caverna. Isso é moleza. É o cara que está segurando a lanterna. Ele deve ter levado o equipamento quando viajou no tempo. A Kátia estava atrasada para a escola. Quando finalmente chegou na sala de aula, deixou cair uma pilha de cadernos que estava segurando. Isso fez um barulhão, e todos que estavam lá dentro olharam para ela. Naquele momento, a garota chamou a atenção de 20 olhos. Quantas pessoas estavam na classe naquele dia?
havia 11 pessoas. 10 pessoas, cada um com 2 olhos, certo? Agora é só acrescentar a Kátia na equação, que temos um total de 11 pessoas lá dentro. O policial Davi recebeu uma ligação tarde da noite. Um químico famoso foi dado como desaparecido em seu laboratório. Após fazer uma busca intensa no local, o Davi encontrou um bilhete com números aleatórios rabiscados nele. A anotação dizia 26, 3, 58, 28, 27, 57, 16. Com base nessas anotações, ele conseguiu encontrar o cientista e prender os criminosos que o haviam sequestrado. O que estava escrito naquele bilhete codificado e como o policial descobriu? O químico é esperto. Cada número no bilhete corresponde a um elemento na tabela periódica. Então, o que equivale ao 26 é Fe, ferro. O 3 é Li, lítio. E o 58 é Ce, sério. Usando essa lógica, na primeira linha está escrito Felice, e os números na segunda linha significam Nicolas. Após descobrir os nomes, o policial rastreou essas pessoas e as prendeu. A Helena finalmente comprou um violão novo. Ela queria tocar o quanto antes, mas tinha que ir para a escola. Então trancou o instrumento dentro do quarto e saiu. Quando voltou para casa à noite, ele havia sumido. Ela sabia que alguém da família tinha feito aquilo, pois sempre tinha alguém fazendo pegadinhas na casa. Então a garota perguntou para cada um onde estava o violão. A mãe da Helena disse que nem o tinha visto. O pai falou que até o tinha visto quando passou perto do quarto da filha, mas jurou que não tinha pegado. E o irmão dela garantiu que nem tinha ido ao andar de cima ainda, então não tinha visto violão algum. Depois de ouvir isso, a Helena resolveu o mistério rapidinho. E aí, quem pegou o violão? O pai da menina estava mentindo. Ele disse que tinha visto o violão enquanto passava em frente ao quarto dela, mas isso é impossível. A Helena trancou a porta antes de ir para a escola. Um banco foi roubado por estranhos mascarados. Um dos ladrões mandou o operador de caixa entregar toda a grana que fica guardada no cofre. Mas de repente o telefone do funcionário tocou. Era a mãe dele. O ladrão mandou o homem atender a ligação para não levantar suspeitas. Pelo telefone, o operador perguntou: "É uma emergência, mãe? Me ligue quando chegar em casa que eu vou te ajudar a fazer o jantar." Depois ele desligou. 5 minutos depois, enquanto os ladrões ainda estavam no banco, a polícia chegou. Como a polícia ficou sabendo do roubo? O operador de caixa foi esperto. Enquanto estava falando ao telefone com sua mãe, ele apertou o botão de mudo na hora que dizia certas palavras. Assim, o que a mulher ouviu do outro lado da linha foi: "Emergência, mãe, ligue e ajuda." Nas cercanias de uma cidade, havia uma casa mal assombrada. Um grupo de amigos resolveu dar uma olhada nela. Eles foram lá à noite. Mas assim que se aproximaram dela, um deles se recusou a entrar e tentou impedir os outros. Eles riram e o deixaram para trás. Havia barulhos terríveis de coisas se quebrando vindo lá de dentro, e depois um silêncio total. O João nunca mais viu seus amigos. Como ele entendeu que havia algo seriamente errado com a casa? O cara era muito atento e percebeu que havia muitas pegadas que iam em direção à casa, mas nenhuma saía de lá. Um hotel famoso tinha 7 andares. 5 pessoas estão hospedadas no térreo. 8 no primeiro andar, 11 no segundo e daí por diante. Cada andar possui 3 pessoas a mais do que o de baixo. Qual andar chama o elevador com mais frequência? O térreo. Independentemente do andar em que estejam hospedados, todos precisam chamar o elevador para chegar aos seus destinos. Em uma cidade pequena, 3 professoras pediram licença por motivo de doença no mesmo dia. A Jane disse que tinha se envolvido em um acidente de carro e quebrou a perna. Agora ela estava com dificuldade de andar com gesso e tudo mais. A Emília afirmou que lesionou o pescoço durante um treino. Ela nem conseguia virar a cabeça. E a Tina falou que havia caído de bicicleta e quebrado o braço. Uma das professoras está mentindo. Você sabe qual?
A Jane, ela diz estar com dificuldade de andar com o gesso, mas nem está usando muletas. A Carol foi convidada para uma festa de Halloween em uma casa abandonada. Seus amigos perguntaram se ela estava pronta para um desafio e ela disse que sim. Logo, ela se viu trancada dentro de uma sala. Nessa sala, havia uma porta com 3 interruptores de luz ao lado. Atrás da porta, havia um armário vazio com nada além de uma lâmpada dentro. A tarefa dela era descobrir qual interruptor controlava a lâmpada no interior do armário. Ela poderia ligar os interruptores como quisesse, mas uma vez que abrisse a porta, ela não poderia mais tocar nos interruptores. Algum tempo depois, ela conseguiu acertar. Como ela fez isso? Ok, vamos passo a passo. Ela ligou o interruptor número 1 e esperou por alguns minutos. Então, desligou e imediatamente ligou o interruptor número 2. Aí, abriu a porta e verificou a luz. Como estava desligada, percebeu que não era o interruptor número 2 que controlava a lâmpada. Ela decidiu tocar a lâmpada para verificar se estava quente ou fria. Se estivesse fria, significaria que o interruptor número 3 a controlava. Mas a lâmpada estava quente. Então isso significava que o interruptor número 1 a controlava. Muito bem, Carol. Para voltar à festa, a Carol teve que resolver outro enigma. Havia 2 ampulhetas na frente dela. Uma durava 7 minutos e a outra 4. Ela precisava cronometrar 9 minutos usando as 2 ampulhetas. Como ela poderia fazer isso? Primeiro, ela virou as 2 ampulhetas ao mesmo tempo. Quando a de 4 minutos terminou, a outra ainda tinha 3 minutos restantes. Aí, ela virou a ampulheta de 4 minutos novamente. Quando a de 7 minutos estava vazia, restava 1 minuto na outra. E quando a ampulheta de 4 minutos esvaziou novamente, havia 1 minuto de areia na metade inferior da de 7 minutos. Ela virou novamente, então havia 1 minuto de areia na parte superior da ampulheta. E quando a de 7 minutos finalmente esvaziou novamente, 9 minutos se passaram no total. Ufa, essa deu trabalho. Alguém roubou um diamante raro da casa da senhorita Mônica Silva, que alegou ter entrado em seu quarto uma manhã e descoberto que a caixa de vidro no seu closet havia sido quebrada e o diamante havia sumido. Ela chamou um detetive, que logo chegou na casa e fez algumas perguntas. Com base em suas investigações, ele reuniu 3 suspeitos. O Jarbas, que era o jardineiro, tinha a chave da casa. A Sofia, prima da senhorita Mônica, que passaria a semana com ela. E a faxineira, Adeline, que limpava a casa todos os dias. O Jarbas disse que estava de férias naquela semana, então ele não estava perto da casa quando isso aconteceu. A Sofia disse que nem sabia que a prima tinha um diamante escondido em casa. E a Adeline disse que quando estava limpando a casa por volta das 22 horas da noite anterior, tudo parecia bem. Quem roubou as joias? Foi a faxineira. Parece que logo depois que ela quebrou o vidro e roubou o diamante, ela também limpou os pedaços de vidro deixados no chão. Em um dia frio de inverno, o Jaime acordou após um procedimento médico. Ele estava deitado na cama quando o médico entrou no quarto, dizendo que havia 3 mulheres do lado de fora, alegando ser a esposa dele. Todas as 3 queriam vê-lo, mas apenas sua esposa tinha permissão para isso. Veja as mulheres. Qual delas você acha que está falando a verdade? A de camisa branca é a única que tem uma aliança no dedo esquerdo. Ela é a esposa. Era uma manhã preguiçosa de domingo e o João estava tomando café da manhã na cozinha. De repente, ele ouviu um vidro se estilhaçar. Ao entrar na sala, viu que alguém tinha acabado de quebrar uma de suas vidraças. Ele ficou furioso e decidiu sair para ver se conseguia encontrar o culpado. Havia apenas 3 pessoas na rua, então conversou com cada uma delas. A primeira pessoa era um dos filhos do vizinho. Ele estava voltando do treino de futebol, segurando uma bola nas mãos e disse que estava indo para casa no momento do incidente. A segunda pessoa era o Stefan, seu vizinho e amigo de longa data. Ele estava carregando uma caixa de ferramentas. O homem disse que tinha decidido ir ali para consertar a janela do João. A última pessoa era o Júlio, o carteiro. Ele estava andando de bicicleta, jogando jornais nos gramados das casas. Ele disse que tinha passado pela casa do João há horas.
Logo, o João descobriu quem tinha quebrado a vidraça. Como? Foi o carteiro. Se você olhar para o gramado, o jornal na grama está abaixo da janela. Ele jogou o jornal na caixa de correio, mas errou e atingiu a janela do João. Ups! Era uma noite de tempestade. A Kátia e seu namorado ficaram acordados até tarde assistindo novela. No intervalo, deu a previsão do tempo. A apresentadora disse que continuaria chovendo por mais 2 dias, mas em 72 horas estaria claro e ensolarado. A Kátia se virou para o namorado e disse que a moça do tempo estava errada. E a garota tinha razão. Por quê? Porque em 72 horas também será noite, então não tem como estar claro e ensolarado. O sonho da Amélia era saltar de paraquedas, mas ela tinha medo de altura. Um dia, sua amiga a levou para realizar seu sonho. A Amélia saltou de um avião sem paraquedas e não se machucou. Como isso foi possível? O avião não estava voando, ele ainda estava no chão. Davi, um arqueólogo, viajou para o Egito em uma missão muito especial. Ele passou dias escavando ruínas escondidas sob a areia. E a única coisa que encontrou foi uma moeda com a gravação 10 a.C. Quando ele mostrou a seus colegas, eles lhe disseram que a moeda era falsa. Por quê? Bem, porque a designação antes de Cristo não existia até depois do início de nossa era. Estava chovendo quando a Lia chamou a polícia. Ela disse que alguém tinha acabado de bater em seu carro e fugido. Quando a polícia chegou, a única pessoa próxima ao local do incidente era um homem que estava trocando seu pneu. A Lia disse que aquele era o carro que havia batido no dela. No entanto, o homem disse que não poderia ser verdade, pois ele estava ocupado consertando seu carro o tempo todo. Você sabe dizer quem está mentindo? O cara que está consertando o carro. A chuva começou recentemente. Se ele estivesse consertando o carro o tempo todo, o chão embaixo dele estaria seco. Mas veja, está molhado. Isso significa que ele acabou de chegar ali e é realmente o responsável pelo incidente. Uma tarde, 4 amigas decidiram se encontrar para tomar um café. Alguém perguntou qual delas era a mais velha, e elas responderam com um enigma. A Maria é 3 vezes mais velha que a Ana, mas 3 anos atrás, a Ana era 1 ano mais nova que a Cláudia agora, e a Olivia é 2 vezes mais velha que a Ana. E aí, consegue colocar as meninas em ordem por idade? A ordem correta é Maria, Olivia, Ana e Cláudia. Aqui está uma rapidinha. O que pertence a você, mas os outros usam com mais frequência? Seu nome. Do lado de fora de um palácio chique, 2 sentinelas cuidavam do portão principal. Eles estavam olhando em direções diferentes, um para o oeste e outro para o leste. Em dado momento, um dos sentinelas perguntou ao outro: "Por que você está rindo?" Como ele poderia saber que seu colega estava rindo? Bem, apesar do fato de que estavam olhando em direções diferentes, eles não estavam de costas um para o outro, e sim de frente. O Kevin estava viajando a negócios e teve que passar a noite em um hotel. Depois de um dia inteiro de reuniões, voltou para o quarto para descansar um pouco. Ele foi para a cama, mas não conseguiu dormir. Após se revirar por horas, ligou para alguém, não disse uma palavra e finalmente adormeceu. Para quem ele ligou e como conseguiu finalmente adormecer? Ele ligou para o quarto ao lado, pois seu vizinho estava roncando muito alto. O toque acordou o vizinho, o ronco parou e o Kevin conseguiu dormir.
Você acabou de voltar de longas férias. Lá, comprou uma mala nova para colocar todas as coisas que comprou. Mas você não se lembra do código dela. Por sorte, fez uma anotação no celular para te ajudar a decifrar o código para abrir a fechadura. 682, um dígito está certo e no lugar dele. 614, um dígito está certo, mas no lugar errado. 206, dois dígitos estão certos, mas ambos estão no lugar errado. 768, todos os dígitos estão errados. 380, um dígito está certo, mas no lugar errado. Qual é o código de 3 dígitos? Zero 42. A Sarah estava no quarto de hotel dela quando ouviu uma batida na porta. Ao espiar pelo olho mágico, viu um homem do lado de fora. "Desculpe incomodá-la, eu sou o gerente do hotel", disse ele. "Nosso banco de dados travou e preciso verificar novamente algumas informações." A Sarah disse que voltaria em um instante. Saiu pela porta e chamou a segurança do hotel. Ela disse que havia um homem tentando roubá-la. Como ela sabia? Olhe para o crachá do homem. É um nome feminino. Ele não é o verdadeiro gerente do hotel. Quando a Ana chegou à escola, percebeu que sua amiga Joana estava muito chateada. O dia estava só começando, mas alguém já havia roubado sua mochila. A Joana saiu da sala de aula para ir ao banheiro e, naquele momento, alguém deve ter entrado e roubado suas coisas. A Ana começou sua própria investigação. A Jane, do laboratório de robótica, disse que estava consertando um robô naquela manhã. A Kátia, do time de líderes de torcida, tinha acabado de começar a treinar. E o Jaime disse que passou 3 horas tentando resolver um problema de matemática e agora estava exausto. A Ana soube imediatamente quem havia levado a mochila. Você consegue descobrir? Foi o Jaime. O dia na escola tinha acabado de começar. Como ele poderia estar lá há 3 horas? Em uma bela manhã, o Michel e a Cristina foram dar uma caminhada. Em algum momento, eles viram um rio que tiveram que atravessar. Ambos precisavam chegar ao outro lado. No entanto, o barco só podia fazer uma viagem de ida e volta e levar um de cada vez. Ainda assim, os dois conseguiram atravessar. Como? Essa é fácil. Os dois foram caminhar no mesmo dia, mas não estavam juntos. Então chegaram ao rio ao mesmo tempo, mas estavam em margens opostas. Depois que o barco levou a Cristina para o outro lado do rio, o Michel também conseguiu chegar à margem oposta. Em uma festa, havia 9 doces em uma caixa. 9 pessoas pegaram 9 doces, mas um doce ainda ficou na caixa. Como isso é possível? A última pessoa pegou o doce que ainda estava na caixa. Quando o depois de amanhã se tornar ontem, então hoje estará tão longe de domingo quanto o dia que era hoje, quando o anteontem era amanhã. Que dia é? É domingo. Veja, depois de amanhã torna-se ontem na quarta-feira. Anteontem era amanhã na quinta-feira, e quarta e quinta-feira estão igualmente distantes de domingo. A Susana estava andando pela rua quando viu um cachorro. Parecia que ele tinha acabado de fugir, então ela o pegou e começou a procurar seu dono. Ela entrou em um espaço de coworking. Havia 3 pessoas lá. Ela soube imediatamente quem era o dono. Como ela descobriu? Olhe para o cara do meio. Ele está sentado em cima de uma coleira de cachorro. Era aniversário do Bruno e ele organizou um jogo para seus amigos. Ele colocou 2 cartões, um amarelo e um vermelho, dentro de uma caixa. A regra dizia que se uma pessoa escolhesse o cartão vermelho, ganharia $7.000. Mas se escolhesse o cartão amarelo, teria que pagar $700. Ninguém sabia que o Bruno tinha mentido. Ele colocou 2 cartões amarelos dentro da caixa em vez de um vermelho e um amarelo.
A Sandra, amiga dele, viu seus amigos perderem o jogo 1-1. Mas quando foi a vez dela, ela ganhou $7.000. Como? Quando chegou a vez dela, ela pegou um dos cartões amarelos sem mostrá-lo a ninguém. E então pegou o cartão restante, que também era amarelo, e mostrou para seus amigos. O Bruno teve que admitir que a primeira carta que ela tirou e escondeu era vermelha. Caso contrário, todos os seus amigos saberiam que ele era um mentiroso. Valeu, Sandra! A Amanda tem que escapar de uma sala de alta segurança, mas para isso precisa resolver um enigma. Há 2 cordas na sala, e a única informação que ela tem é que cada corda leva exatamente 1 hora para queimar. Ela precisa cronometrar exatamente 45 minutos com a ajuda delas. Como ela pode fazer isso? A Amanda deve acender ambas as extremidades da primeira corda e uma extremidade da segunda corda. Em 30 minutos, a primeira corda queimará completamente, pois queimará 2 vezes mais rápido com as 2 pontas pegando fogo. Então ela deve acender a segunda extremidade da segunda corda. Nesse momento, a segunda ainda terá 30 minutos para queimar, mas ao acender a outra extremidade, a Amanda a fará queimar em 15 minutos. Pronto, 45 minutos medidos. No dia 1º de janeiro, o Davi chamou a polícia para denunciar um crime. Ele disse que tinha ido à festa de Ano Novo do vizinho na noite anterior. Enquanto estava fora, alguém invadiu sua casa e roubou seu laptop e outros objetos de valor. Quando a polícia perguntou sobre a festa, ele disse que tinha sido ótima. Tinha comida boa e a decoração com cordões de luzes estava brilhando lindamente. Ele acrescentou que seu vizinho poderia ter sido o único a roubar suas coisas. Talvez ele tenha entrado na casa quando o Davi estava na festa se divertindo. O policial foi interrogar o Tom, que é o vizinho do Davi. Mas assim que ele abriu a porta, o policial soube que ele não era culpado. O Davi estava mentindo. Como ele descobriu isso? Olhe para os cordões de luzes na árvore. Faltam 3 lâmpadas. Significa que elas não poderiam estar funcionando na noite anterior. O Davi está mentindo. O Matheus estava em uma expedição para o Polo Sul. Ele estava explorando a área há dias quando uma tempestade começou. Procurando abrigo, ele conseguiu encontrar 2 cavernas. Na primeira caverna havia um urso polar faminto. Na segunda caverna, o ar estava cheio de gases tóxicos. Qual caverna ele deve escolher? A primeira, os ursos polares não vivem no Polo Sul. O Júnior tem uma macieira. O número de maçãs na sua árvore dobra a cada semana. 30 semanas depois, a árvore está completamente coberta de frutos. Você consegue adivinhar de quantas semanas a árvore precisará para ficar coberta de laranjas? Macieiras não dão laranjas. Mas se eu te perguntasse sobre maçãs, a resposta seria 29 semanas. Como sabemos, o número de maçãs dobra a cada semana. Ninguém jamais andou por aqui. Que via é esta? A Via Láctea. O Daniel foi preso em uma torre de 45 metros de altura de um antigo castelo. Em sua cela não havia nada, além de uma tesoura e uma corda de 23 metros de comprimento. Apesar disso, quando os guardas chegaram na manhã seguinte, viram que ele havia conseguido escapar. Como ele fez isso? Ele cortou a corda, mas em vez de cortá-la ao meio, cortou ao longo. Então amarrou os 2 pedaços e desceu com segurança até o chão. Gênio, hein? Nos arredores da cidade havia uma casa mal assombrada. Um grupo de amigos resolveu conferir. Eles foram lá à noite, mas assim que chegaram lá, um dos amigos, o João, se recusou a entrar e tentou impedir os outros, mas todos riram dele e entraram, deixando-o para trás. Ouviram-se vários ruídos terríveis vindos da casa, e então tudo ficou quieto. O João nunca mais viu seus amigos. Como ele descobriu que havia algo seriamente errado com a casa?
João foi muito atento. Ele notou que havia muitas pegadas em direção à casa, mas nenhuma saindo dela, indo embora. A Raquel estava no escritório dela quando a segurança ligou, dizendo que havia um ladrão no prédio e que ele estava tentando escapar. Ela correu para os elevadores para sair, e 2 elevadores chegaram ao mesmo tempo. Em cada um deles havia um homem que parecia suspeito e poderia ser o ladrão. Como ela pode saber qual elevador é seguro pegar? Quatro pessoas estão jantando em um restaurante. A Joana está usando 2 pulseiras grandes de ouro e anéis dourados em cada dedo. O Martinho está mexendo em seu celular novinho em folha e olhando a hora em seu relógio inteligente. O Carlos tem uma tatuagem na mão e um relógio de ouro reluzente no pulso. O Sérgio não tem nenhum relógio, anel ou pulseira, mas está usando um terno sofisticado. Apenas um deles é um milionário. Quem? É o Sérgio. Ele tem chaves de carro no bolso e há um automóvel esportivo novinho estacionado ali perto. A Joana está com sapatos surrados, então todo aquele ouro provavelmente é falso. O Martinho comprou o celular de uma liquidação e os sapatos do Carlos estão velhos e desgastados, assim como os da Joana. O professor do Marcos é ótimo, mas um pouco estranho. Ele nunca deixa o garoto ir embora sem resolver alguns de seus enigmas misteriosos. Aqui está o primeiro. Quantas maçãs há em uma amoreira? Considerando que ela dá 5 maçãs em cada galho e que há 8 galhos nessa árvore. Ok, esta é fácil. Amoreiras não produzem maçãs. Esta aqui é difícil, prepare-se. Disse o professor, onde há cidades sem casas, florestas sem árvores e rios sem água. Você tem 7 segundos para descobrir. Essa é moleza também, no mapa. Muito bem, disse o professor. Só mais uma e você está liberado para ir. Para que pessoa todo mundo tira o chapéu quando a encontra? O Marcos já sabia essa, provavelmente por ser um grande fã de Enigmas do Incrível. E você, sabe a resposta? Para o cabeleireiro, claro, a menos que você queira que seu cabelo fique com um corte esquisito. A pobre Fátima morava com sua madrasta e 3 irmãs adotivas malvadas. O sonho dela era ir à festa de Ano Novo de sua influenciadora preferida. Mas sua madrasta Ruth era muito má e disse que a Fátima só poderia ir se fizesse tudo o que ela havia mandado. Então lhe mandou trazer um pouco de água, mas usando uma peneira. Como a Fátima vai conseguir terminar essa tarefa a tempo? É só congelar a água e colocar os cubos de gelo dentro da peneira. Tecnicamente, ainda é água. Hora de escolher o vestido perfeito. A Fátima tem 3. Um azul, um vermelho e um verde. Qual ela deve usar? Encontre o melhor em 10 segundos. A Fátima deve usar o vestido vermelho. O botão do vestido azul está quase soltando, e uma de suas irmãs postiças derramou tinta no verde. Qual das irmãs derramou tinta no vestido dela? Todas as 3 irmãs são muito más. Hora de investigar. A Fátima entrou escondido no quarto delas. Há 3 camas lá. Uma para Bela, a mais velha, uma para Estela, a irmã do meio, e uma para Emma, a caçula. A Fátima tem poucos segundos. Ajude a garota. Quem será que estragou o vestido verde? A culpa é da Estela. Tem uma lata de tinta debaixo da cama dela. Tem uma coisa que todas as pessoas deste mundo fazem com a mesma velocidade. O que é? Elas envelhecem. O que é o que é? Voa, mas não tem asas. Chora, mas não tem olhos.
É a nuvem. O que você consegue ver com os olhos fechados? Um sonho. Ok, chega de enigmas curtinhos e fáceis. Vamos voltar para os mais difíceis. O João e a Vera desafiaram um ao outro. Quem responder sim para qualquer pergunta ganha. A Vera é esperta e percebeu que havia uma pergunta para a qual ninguém poderia dizer sim. Qual? A pergunta é: você está dormindo? Ela esperou o João adormecer e perguntou para ele. Esses jovens. A Emília e a Mariana estão se maquiando para saírem com seus amigos. Elas têm gostos muito parecidos. Os celulares são iguais e os batons e roupas também. Mas qual delas tem coisas mais caras? A Mariana. Veja a Emília mais de perto. Está na cara que o vestido dela é falsificado. Quando o Miguel tinha 25 anos, amarrou uma fita no tronco de uma cerejeira que havia no jardim de seu avô. 10 anos depois, ele voltou para ver em que altura a fita estava. Se a árvore crescesse 1 centímetro por ano, quão mais alta a fita estaria agora? Ela não mudaria de posição. As árvores crescem pela copa. O tronco não cresce, apenas fica mais largo. Uma maçã verde custa R$1. Uma vermelha sai por R$2 e uma azul por R$3. Quais maçãs e quantas o Fred comprou? Sabemos que ele gastou R$3 usando apenas 2 notas. O Fred comprou uma verde e uma vermelha. Ele pagou pela verde usando uma nota de R$1 e comprou a vermelha com uma nota de 2. Sim, o cara poderia ter pegado a azul e gastado as mesmas 2 notas. Mas maçãs azuis não existem. Te peguei! 2 casas estão em chamas. Uma delas pertence ao Alex, que é um contador. A outra é uma mansão luxuosa do Pedro, um famoso jogador de basquete. Qual incêndio a polícia deve apagar primeiro? A polícia não apaga incêndios, isso é função dos bombeiros. 2 pessoas se aproximaram de um grande rio. Havia só um bote que estava bem velho e desgastado. E por isso só conseguia carregar uma pessoa por vez. Mas as 2 conseguiram chegar ao outro lado do rio. Como? Uma delas já estava do outro lado do rio. Só uma precisou usar o bote. 3 amigos dormiram debaixo de uma árvore no meio do mato. Enquanto estavam descansando, alguém passou e pintou bigodes nas caras deles. Quando eles acordaram, começaram a rir, mas de repente pararam. Por quê? No começo, cada um viu os bigodes nas caras dos outros e achou engraçado. Mas aí os 3 perceberam que todos estavam rindo também. Ou seja, eles também tinham bigodes. A Alice estava caminhando por uma floresta escura. De repente, avistou uma cabana velha. Será que uma bruxa mora lá? Ela ficou curiosa e quis dar uma olhadinha na casa, mas a porta estava trancada. No portão, porém, havia um bilhete com código secreto. Você consegue decifrar este código? A resposta é piscina. As 2 estrelas antes de lápis indicam que você precisa eliminar 2 letras do começo. As 3 estrelas depois de 5 indicam que deve ser eliminadas as 3 últimas letras. E em pena, é preciso apagar as 2 primeiras letras. A dona Zilda adora gatos. Ela vive em uma casa térrea repleta de estátuas de gato, tapete de gato, papel de parede de gato, almofadas de gato e centenas de ímãs de geladeira em formato de gatinho. Ah, sem contar os 25 gatos que vivem com ela. De qual cor é o gato que está em um quadro no andar de cima? Ela mora em uma casa térrea, então não tem nenhuma pintura no andar de cima.
O Enzo adora fazer apostas. Toda vez que ele se reúne com seus amigos, tem uma aposta nova. Ontem o cara propôs um desafio. Diz que conseguia colocar uma garrafa no meio da sala e rastejar dentro dela. Dessa vez, seus amigos tinham certeza de que ganhariam, pois aquilo era impossível. Mesmo assim, o Enzo ganhou a aposta de novo. Como ele fez isso? Ele disse que conseguia colocar uma garrafa no meio da sala e rastejar dentro dela. E foi o que ele fez. Colocou a garrafa no meio da sala e rastejou dentro da sala. Espertinho. Você tem 2 cordas. Se queimar cada ponta, cada corda queimará durante 60 minutos. Como é possível queimar as 2 cordas em 45 minutos usando apenas uma caixa de palitos de fósforo? Você precisa queimar uma das cordas dos 2 lados, na mesma hora. Você deve colocar fogo na segunda corda também, mas só de um lado. Quando a primeira acabar de queimar, ainda restarão 30 minutos para a segunda. Aí, é só colocar fogo na outra ponta da segunda. Ela queimará 2 vezes mais rápido e você conseguirá queimar as 2 em 45 minutos. Você está em uma galeria de fotos. Depois de olhar para a parede, percebe que uma das imagens não pertence ao grupo. Você vê um guaxinim, uma lhama, uma bola e um balão. Qual delas não pertence ao grupo? Você tem 7 segundos para adivinhar. É a bola. As outras 3 têm a letra A na primeira sílaba, mas a bola tem a letra O. A Gabriela preparou um jantar delicioso para os seus amigos. Quando todos estavam à mesa, ela se deu conta de que um deles não gostou da comida. Quem? Foi o Beto. Ele deu sua comida para o cachorro sem que ninguém visse. 3 mais 3 igual a 8. Mexa apenas 2 palitos para tornar esta equação correta. Você tem 10 segundos. É 9 menos 9 igual a 0. Pegue um palito do mais para transformar o 3 em 9. E mais um palito do 8 para transformar o outro 3 em 9. Há 5 maçãs dentro de um cesto e 5 pessoas na cozinha. Cada pessoa pega uma, mas ainda há uma maçã no cesto. Como isso é possível? A última pessoa pegou a maçã e o cesto. Por isso,